Salve DL, salve galera do canal. O tema de hoje é Deus, salve-me de mim mesmo, a noite escura da alma e preconceito musical. Então, para você conseguir entender esse vídeo aqui com uma maior profundidade, é bom que você já acompanhe o canal há algum tempo, conheça um pouco da minha trajetória, porque o que eu vou falar aqui tudo hoje faz parte ali da minha trajetória, do meu testemunho de vida e dos desdobramentos que passei até chegar aqui na escola, né? Então, eu vou falar um pouco sobre a questão da noite escura da alma. E de antemão eu já posicionei aqui no artigo que para você ter acesso, e é necessário que tenha acesso, entre no link fixado aí no topo dos comentários se você está no meu canal. Quem está aqui no artigo é só acompanhar. Quando eu falo noite escura da alma, é um termo que eu acho que cabe, porque até eu uso esse termo há muito tempo. Eu não sabia que ele tinha alguém já tinha apropriado desse tema para descrever ali uma teoria específica, mas eu uso o termo noite escura da alma porque é a sensação que me passava naquela época, como se eu tivesse, que a minha alma estivesse numa noite escura. Mas eu acredito que não seja muito diferente do que posicionado, tanto que eu coloquei aqui no artigo, mas não li. Eu irei ler aqui possivelmente com vocês pra gente ver se bate. Então, o que acontece? Se você não conhece o canal, não conhece a nossa escola e tudo mais, entre no artigo e se informe, né? Porque senão fica muito grande explicar tudo. Então no artigo eu vou deixar outros vídeos que eu fiz em outras épocas aqui de referência, de testemunho da minha vida e tudo mais, para você aprofundar. Mas por hoje o que acontece? Como eu já disse em outros momentos, a música é algo muito inerente na minha vida. Eu desde muito tempo eu pensava que uma das formas de expressão do divino mais magnífica que eu acho é através da música. Obviamente toda forma de arte é uma expressão do divino, certo? Então eu também gosto muito de pintura, de desenho. Eu desenho também, não desenho como ele desenha, mas eu desenho, tá? Nunca pratiquei desenho nem nada, nunca mesmo. O que eu desenho foi por mim. Eu comecei olhando motinha de brinquedo, de Power Rangers. Depois eu conheci Dragon Ball, aí me apaixonei por Dragon Ball e comecei a desenhar meu Dragon Ball. Eu já desenhei diversas coisas, mas não é o tema, né? Então para mim a música sempre foi uma expressão muito implícita, né? Implícita do divino, né? E tem um poder muito grande de causar ali emoções específicas. Tanto que eu até publiquei no meu Facebook esses dias, que é fato, eu tenho álbuns, CDs completos, que me levam para sensações, para momentos específicos no tempo. E eu sei exatamente, por exemplo, lá atrás, eu sou bem eclético em questão musical. Tanto que eu vou falar aqui hoje é de um CD de metal, mas olha para vocês verem. Existe um CD, né, dos Travessos, por exemplo, que eu evito no máximo ouvir ele. Porque lá no passado eu tinha muitos desdobramentos, pelo menos uma vez no ano, me dava um desdobramento que, tipo assim, eu ficava muito fraco, assim mesmo, tipo... Parecia o momento da morte, ficava muito ruim. A única coisa que dava vontade de fazer era deitar num passeio, né? Que eu morava na roça nessa época. A vontade que me dava era de deitar no passeio e ficar olhando pro sol. Então eu já fiz isso muitas vezes. Tem uma época que eu ficava piscando muito assim, porque eu ficava olhando muito pro sol, assim, naquele calor. Aí aquele desdobramento era muito ruim, eu mal conseguia levantar da cama. Então numa dessas eu passando mal na cama lá, febre, viajando, delirando, fui ouvir esse CD dos Travessos. Então toda vez que eu ponho esse CD... Faz tempo que eu não ouço, eu evito ouvi-lo, eu volto para esse momento intenso, né, e chato. Então, como eu sou eclético, eu já falei de várias questões aqui envolvendo música. Vou deixar tudo posicionado no artigo e falarei muitas outras vezes de diversos estilos, tá? Eu já falei em algum momento, eu gosto muito, por exemplo, de um CD da Débora Blando e até outros, né? É bem interessante, inclusive, ela regravou uma música de um artista que eu gosto muito também, que é um reflexo luciferiano, que é o Raul Seixas. Ela regravou Eu Mordi a Maçã, a maçã que chama, né? A música, ela regravou. Mas enfim, tô me estendendo muito, eu já tenho 4 minutos, vamos entrar. O tema hoje é esse e eu quero falar sobre o que? Houve um momento muito intenso na minha vida, certo? Eu já falei isso em outras oportunidades. E nessa época, foi dos 20 anos até os 24, acredite ou não, foram 4, até 25 para ser mais sincero, mas até os 24 foi muito intenso essa noite escura da alma. Que era o que?
eu tinha perdido toda a referência de vida. Já falei em outros momentos, quando eu cheguei aos 17 para 18, chegando aos 19 anos, começou a ter coisas na minha vida, que hoje em dia, olhando para trás, era coisa simples, mas naquele momento não era tão simples assim. Essas questões me fez questionar muito a vida, né? Envolve tipo de posicionamentos que eu tive na época, envolve essas coisas que a gente tem que evitar para haver um reino harmônico, né? Mentir, trair, a lealdade, você tem que ter lealdade e tudo mais. Então, quando você dá de cara ali com a incoerência, né? Aquilo te desfaz. Então eu comecei a me desfazer muito cedo, né? Com 18, 19 anos eu já queria entender a vida, porque eu tinha perdido todas as referências. Então foi muito intenso, tá? Muito intenso, né? É difícil até passar para frente essa intensidade do que houve. Mas o fato é que eu comecei a perder referência, perspectiva, entende? Eu não tinha mais definição de mim mesmo. O que era bem, o que era mal, o que era certo, o que era errado. Então chegou a tal ponto que eu comecei a pedir a Deus que me ajudasse nisso, entendeu? Que eu temia a mim mesmo, né? Então, por conta disso, eu me identifiquei com muitas coisas. Por exemplo, nessa época eu gostava muito de Raimundos e tal, né? Que era a banda do Rodolfo. E sabia que existia uma outra banda chamada Rodox, mas não tinha dado muita forma nela. Quando eu comecei a passar por esses momentos, eu também... Foi na mesma época que eu estava ouvindo Brian Head, que é o tema que a gente vai falar aqui. Eu também ouvi Rodox, né? Mas é outro tema, tem 2 álbuns bem interessantes, mas não é para falar disso aqui agora. Então, eu sempre tive a música como um apoio para eu poder passar pelo que eu tinha que passar. Sendo assim, eu conheci, por exemplo, Brian Head. De fato, eu não lembro direito como que eu conheci isso. Eu acho que apareceu apareceu para mim assim no YouTube aí pelo nome. Eu gostei e fui ver a música. A música se chama Save Me From Myself, que é inclusive o nome do álbum, que vai estar aqui no artigo para quem quiser conhecer. Então o tema aqui hoje é sobre preconceito musical, certo? Então o que eu quero dizer para as pessoas é o seguinte: eu gosto muito de abordar esse tema, por quê? Porque quando a gente está perdido no mundo, seja como eu fiquei, sem referência nenhuma, ou mesmo quando você tem algumas referências, antes de eu me perder totalmente, eu passei pela igreja, já falei. Então nessa época de igreja, quando eu entrei pra igreja, eu gostava de rock fazia muitos anos. Então nessa época eu comecei a pensar que rock era coisa do mal, né? Tirei meus pôsteres da parede, minha mãe achou essa atitude estranha, até falou que eu ia me arrepender, eu achei que não, e de fato me arrependi. Então, eu sei que as pessoas têm muita dificuldade e pessoas que são como eu, por exemplo, né, que formam ali um corpo, fica sempre, antes de atuar, fica pensando, será que Deus apoia isso que eu estou fazendo? Então, diante disso, eu sei que muitas coisas as pessoas falam, isso é pecado, isso não é pecado, isso é pecado, isso não é pecado. Então, de antemão, é necessário vocês aprofundarem tudo certinho aqui, mas pecado no reino luciferiano, o reino da Torá lá do povo da terra é outra coisa, certo? É seguir lei, ponto final. Lei é lei, quebrou a lei, é pecado, já era, não tem isso. Agora no reino luciferiano, as leis estão no nosso coração. Então você tem que o quê? Flutuar as emoções e ter a honra e o amor, né, como parâmetro de referência para tomar decisões. Então a partir disso você flutua e daí por diante você vai ver o que fazer ou não fazer, certo? Então no reino luciferiano, pecado é o quê? É você fazer alguém amar menos Deus, entendeu? Deus é você prejudicar alguém com suas atitudes e não uma coisa em si, entendeu? Não importa a sua cor, a sua opção sexual, o estilo de música que você gosta, etc. Então no reino terreno é preciso você tapar esses abstratos, certo? Por quê? Porque o homem ainda novo, por mais que ele seja já adulto, etc., a consciência nova ainda não tem ali os pacotes necessários para discernir o todo, o Espírito de Deus, entendeu? A alma de Deus. Então você tem que policiar em relação a isso, entendeu? Já viu aquele ditado? Antes prevenir do que remediar? Então é preciso prevenir. Então, obviamente, muitas das coisas, a gente ouviu muito nossos pais falar, ou então as igrejas evangélicas, com o entendimento que eles têm, proíbe certas coisas e faz o seu sentido. Que ponto que eu quero chegar? Então, o que acontece? Principalmente na área que eu mais gosto, que é o metal. As pessoas têm muito preconceito em relação ao metal. Por quê? Porque, é música do mal, é música do demônio, não sei o que. E não é bem assim. Por exemplo, eu vi o Rodolfo Abrantes esses dias mesmo fazendo... O Rodolfo Abrantes, depois que ele saiu do Raimundos, eu gostava muito dele. Depois eu passei a gostar menos. Tem gente que não entende disso. Fala, pô, o cara converteu pro cristianismo, você disse que é cristão, você passou a gostar menos dele. Não é por ele ter convertido que eu passei a gostar menos. A conversão dele ajudou ele melhorou a saúde, né, e etc. Eu não gostei da postura dele após a conversão. Converter não, mano.
eu apoio a conversão, eu sou cristão, entende? O que eu não apoio, por exemplo, ele falou que uma vez ele tava lá no palco, não sei se do Rock in Rio, e veio a banda Slayer. Ele falou que a banda Slayer chegou, ele tinha certeza que o mal estava ali, etc, sendo que a banda Slayer, eles são considerados satânicos, mas na verdade, tipo assim, é teatral, entendeu? Eles abordam tema de coisas da nossa história, de folclore, etc. Tanto que membros da banda têm suas religiões, entendeu? Eles não são ateus. Se eu não me engano, não sei se é vocalista, um deles é católico, declaradamente católico, entende? Então eles são declarados espiritualizados e tal, e tem gente que não entende isso. E eu peço que vocês não se incomodem, a gente vai ouvir alguns barulhos aqui que eu tô no sítio, então faz barulho da natureza, animais, e é isso. Então, para entrar aqui no tema propriamente dito de hoje, a gente vai falar do Brian Head, certo? Então nessa época eu tava nessa noite escura da alma, bem intensa, eu conheci uma música chamada Save Me From Myself, e é dela que a gente vai falar. Eu não lembro exatamente como que eu conheci, mas aí através dela eu aprofundei mais, certo? Aí nessa época eu tava com... Pra contextualizar, o que acontece? Tava muito complicado, certo? Então eu tinha perdido, eu saí da igreja, né, porque eu já estava buscando resposta, coisas da Bíblia que eu lia muito e tal. Eu comecei a perguntar a pastores, as pessoas não sabiam me responder. Hoje em dia eu já sei as respostas dessas coisas, né? Graças a Deus, graças ao meu mestre aqui, graças aos estudos que eu fiz em toda a minha caminhada. Mas isso é há 15 anos atrás, entendeu? É um percurso. Então eu saí da igreja por conta de várias questões que eu perguntava. Por exemplo, quando Caim matou Abel e fugiu, ele teve filhos e tudo mais, como seria possível isso se estava começando ali a existência? Eu mesmo já tenho vídeo explicando isso. Recentemente eu já falei disso. E diversas outras coisas. Aí por não saber disso, eu saí e comecei a estudar por minha conta, certo? E eu não conseguia largar a Bíblia de mim. Mas ainda assim eu comecei a estudar ocultismo, através de Raul Seixas e por aí vai. Então eu comecei a aprofundar em ocultismo e tal, e nessa época eu estava morando na casa da minha tia, e tinha um primo muito querido, certo? Eu já falei dele diversas vezes. E ele chegou a falecer nessa época, então foi muito pesado para mim. Eu comecei a questionar a existência, questionar a Deus também, né? A justiça, porque eu naquela época eu estava me considerando muito mal, muito pecador, entendeu? Porque minha vida virou uma bagunça por atitudes minhas mesmos, que hoje em dia eu não aprovo, certo? Mas também eu não quero anular o meu passado, porque graças a todas as atitudes que eu tomei, tudo que eu fiz, eu sou o que eu sou hoje, entende? Graças a Deus eu entendo que cada erro, eles só fazem sentido se você passar a defender, né, o todo, defender o reino, defender a justiça disso tudo. Então agora você ensina pro próximo, entendeu? Você mostra o caminho, você fala que ali tem, por exemplo, você fala, ó, eu passei por aí, ali tem um buraco, se você for, você vai cair, entendeu? Aí cada um decide se quer ir ou não, se vai cair ou não, mas os erros servem para isso, para que aquele que errou, você não vai passar para frente, incentivar que as pessoas errem também. Você vai falar, não, por aí não que vai dar errado. Então, enfim, resumindo, é isso. Mas aí diante disso tudo, eu me sentia muito pecador, muito... eu não me sentia... Como que eu posso dizer? Eu me sentia mal em relação a Deus, certo? E ainda assim, por exemplo, por que eu me sentia mal? Pelas coisas que eu fiz, porque eu menti, eu traí, eu fiz essas coisas, sei lá atrás, 15, 16, 17 anos, certo? Eu era moleque. Isso aí faz 20 anos já, tá? Então, e hoje eu já aprendi, e hoje em dia eu defendo esse tipo de coisa. Então eu fiz isso tudo, eu já me sentia mal. E por conta disso, várias coisas acontecendo, ninguém sabia me esclarecer, nem psicólogo, nem mãe, nem pai, ninguém. Então por conta disso eu mergulhei muito nessa noite escura da alma. Portanto eu comecei com abusos de drogas, de álcool. Eu comecei a beber muito cedo, com 11 anos. Então com 20 anos, a galera, na boa, de verdade, a galera não tem muita noção, porque era muito mesmo, era exagerado, entendeu? Por exemplo, eu já saí, a galera que me conhece, me sabe que eu não tô mentindo. Eu já virei 3 noites, por exemplo, e tocando de turma, entendeu? Saí com uma turma, nós ia bebendo e tal, e eles iam embora, bodava e eu continuava, no dia seguinte continuava, então era muito, tá ligado? E não é bebidinha, era vodka, era, entendeu? Só coisa pesada. Então eu fui muito, muito intenso nisso. Aí então as coisas começaram a ficar muito loucas pro meu lado, sabe? E intenso. Então quando apareceu essa música pra mim, que eu tava mais ou menos com 21 anos, aí nisso, ó, eu já tinha saído da igreja, tinha perdido meu primo, eu tava tentando entender o que havia, né, me posicionar, ser uma pessoa normal. As pessoas já achavam que eu era bem louco, né? Muitos falavam isso, mas ao mesmo tempo que eles chamavam de louco, eles chamavam de gente boa também. Tem o Eli aí, que tá na nossa fala de testemunho, e várias outras pessoas. O próprio Fabiano também. Então, no meio disso tudo,
pra variar, né, a pessoa que era a minha companheira na época lá, que eu namorava e tudo, a gente tava um caos essa bagunça, entendeu? Nós não tava junto nessa época, mas entre indas e vindas, eu acabei tendo um filho, né? Então no meio disso tudo eu tava extremamente confuso, entende? Pensando, não dormia direito, um caos, entendeu? Então eu me identifiquei muito com a música God Save Me From Myself. Vocês vão me entender, vou ir falando mais, só tô me adiantando. Então no meio disso tudo, aí tive um filho, então eu tava confuso e foi intenso, tá? Foi muito intenso. Aí nisso eu conheci a música God Save Me From Myself, que eu vou ler aqui pra vocês, e um show específico que eu assisti muito, entende? Muito. Essa música é do Brian Head, tá? Pra quem não conhece, ele é guitarrista do Korn, tá? Ele converteu em 2005, se não me engano, 2004. Em 2005 ele saiu da banda Korn. E aí ele lançou um CD que chama Save Me From Myself. Depois ainda ele fez esse CD com o nome dele mesmo, Brian Head. Depois ele fez uma banda, Love and Death, né? Amor e Morte. E fez mais 2 álbuns, que eu não conheço tão bem assim, mas conheço, é bom, vai estar aqui também no artigo. Mas o foco principal é no Save Me For Myself. Então quando eu conheci essa música, eu me identifiquei muito com o que ele estava falando, com o que ele estava passando, entendeu? Eu conseguia entendê-lo, eu falei, cara, esse cara também tá sofrendo bastante, porque eu tava sofrendo naquela época, era muito intenso e não tinha com quem compartilhar, entendeu? Vocês não conseguem entender, é uma solidão diante de todos, porque ninguém conseguia entender. Era melhor eu não falar, porque se eu ficasse falando, daqui a pouco iriam achar que eu era louco, querer me internar, entendeu? Então foi um bagulho que eu tive que passar sozinho em Deus, né? Por muito tempo, por anos. E eu falo, isso foi tão intenso, desses 20 aos 25 anos, que às vezes eu sinto que tem parte desses anos que parece que foi apagado partes da minha memória, de tão intenso que foi, que eu tento buscar, eu não acho, tem um vácuo ali. Então, vocês vão entender aqui, ó, qual que é o ponto do preconceito. Primeiramente, no reino dos ferianos, se você quer fazer parte do reino e tem esse lado mais abstrato, não é Torá, não é lei, para você entender como você está pecando, é simples. Eu já aprofundei em outros momentos. Obviamente você não vai ouvir uma música que te fará fazer alguma coisa que afetará os demais, fará alguém amar menos a Deus. Então é simples assim, mano. Posso ouvir metal? Depende, o que vai te causar? É necessário, para não aprofundar muito nisso aqui, da questão do preconceito, para ser bem rápido, você pode ouvir o que você quiser, vai depender o que isso causará, entendeu? O que isso fará você fazer, é aí que é o ponto. Agora, se você quiser aprofundar, entra no artigo, no link fixado aí vai ter outros vídeos, eu vou deixar a referência certinho falando, aqui eu explico isso. Então, tem um outro vídeo sobre música também, tá? Que eu explico melhor essa questão de certo e errado, se pode ou não pode ouvir músicas, né? Satânica, essas coisas todas. Mas para focar aqui, ó, por exemplo, esse álbum do Brian Head, para quem não é acostumado, por quê? Por que uma coisa soa pesado e etc para alguns? É falta de assimilação, certo? Eu sei muito bem disso na parte teórica e na parte prática. Quando eu era mais novo, até os 11 anos mais ou menos, 12, até os 13, eu ouvia era música padrão, que a maioria das pessoas ouvem. Não, mais longe disso era o rap que eu ia, tá ligado? Aí eu ouvia Racionais, ouvia Facção Central, essas coisas, entendeu? Então isso aí não era tanto popular, mas também o povo conhecia. Mas eu quero chegar no ponto seguinte: quando eu comecei a ouvir metal, por exemplo, o Metallica, os primeiros álbuns, essas bandas, para os outros soou pesado. Mas por quê? Porque o arranjo deles é muito mais coisa, entendeu? Você pega, por exemplo, 3 minutos de um funk ou de um punk, para não falar que eu tô de preconceito, é muito pouca nota, é fácil de assimilar, entendeu? Então o ser humano reconhece fácil, então que ele soa melhor, mais fácil. Já no meu caso é entediante, porque é muito simples, entendeu? No primeiro minuto ali já matou a música e fica ruim. Então às vezes as pessoas acham uma coisa pesada, mas porque ela não está assimilando a quantidade de notas, a quantidade de solo, a quantidade de coisa que tem ali. Então, como não assimila, fica aquele negócio que não assimila. Então, com o tempo que você vai ouvindo, você passa a assimilar. Então, eu, por exemplo, como é que eu gosto de música, deixo de gostar? Eu já falei num post ali. Eu gosto muito de Débora Blando e gosto de verdade, principalmente do álbum específico dela lá. Pela musicalidade, que é muito bem feito, tá? Que a equipe que trabalhou com ela é uma equipe muito boa, a banda. E as letras dela é muito profunda. Eu não vou entrar aqui porque eu vou falar disso em outro tema. Mas ao mesmo tempo também eu curto, por exemplo, a banda Death. Pra quem não conhece, é metal. E é death metal, ou seja, isso aí já é bem pesado. Mas é um dos maiores guitarristas que tem de metal, entendeu? A complexidade, a forma que ele só. Então eu consigo me empolgar com esse tipo de música por ver aquele estilo, entendeu? Você reproduzir aquilo ali não é simples. Entendeu? Aí alguém vai ouvir, não, mas que barulheira. Não é barulheira, mano. Você pode pegar um músico de verdade, um maestro, igual o Metallica. O Metallica, quando fez o show dele orquestrado,
a banda ali, a orquestra que foi reproduzir, ficou chocado. Por quê? Porque foi descobrir quando eles lançaram o Kill Em All, o Red Light, Master of Puppets, e eles não sabiam música de fato, assim, sim. Eles sabiam reproduzir. Então eram músicas muito complexas, no entanto, a parte teórica mesmo eles não tinham. Na época, né, quando eles foram fazer ali a orquestra, eles já tinham a parte teórica também, mas no começo não. Então o que eu quero dizer é que mesmo a banda ali, o próprio maestro, né, que ia dirigir toda a orquestra, ficou admirado com a complexidade da música, entende? Então não é só porque eu gosto, etc, não, é complexo mesmo. Mas então, entrando aqui na questão do Brian Head, eu convido vocês a visitar, tá? Então parece um som pesado, mas na verdade é letra dele tentando ajudar as pessoas, entendeu? Ele converteu para o cristianismo, aí ele lançou esse CD God Save From Myself, que significa salve-me de mim mesmo. Aí nessas músicas ele tentava passar ali a experiência que ele teve, né? As loucuras, o excesso, as drogas e a nova visão, entendeu? Então ali ele fala sobre suicídio, ele fala sobre diversas coisas. Então eu me identifiquei muito com essas músicas desse show. O show é bem curtinho, vai ter 4 ou 5 músicas que vai estar aqui, e eu vou pôr outras legendadas. Então eu vou ler só um pedaço para vocês agora, Save For Myself, para vocês entenderem por que eu me identifiquei, porque parecia que era eu, tá ligado? Eu falo assim, mano, esse cara tá expressando no palco o que eu estou sentindo, entende? E nessa época eu já tinha me convertido, mas eu tava muito confuso, tinha saído da igreja, então eu não conseguia esquecer Cristo, mas ao mesmo tempo eu não tava entendendo porque, por exemplo, que o meu primo, voltando, né, eu me sentia sujo, pecador. Por quê? Porque eu tinha mentido, tinha feito uma parte de coisa, abuso de álcool, abuso de droga, intenso em tudo. Eu só não saía fazendo mal para as pessoas por vontade. O mal que eu fiz foi trair quem não merecia, vamos dizer assim, né? Foi isso, mas eu não tinha aquela ideia de fazer mal, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa bondosa, eu diria, tá? A ponto de, por exemplo, a minha mãe não gostava de matar um animal perto de mim, porque na minha região, a galera aí de Nepomuceno sabe, eles acreditam, e por consequência é fato, que se uma pessoa tiver com dó, principalmente quando mata uma galinha, ela não morre, ela fica sem pescoço, fica lá vivo, entendeu? Então toda vez que eu tava perto, o bicho ficava pulando, então eu tinha que tirar eu de perto, porque eu tinha dó. Então eu não fazia mal pelo mal, mas eu nessa época, com 20 anos, eu tava me considerando mal, impuro, sujo, tudo de ruim, certo? Aí já no contraparte minha, tinha o meu primo, que tinha a mesma idade minha, era um mês só a diferença, ou 2 no máximo, e ele era o oposto de mim, tá ligado? Enquanto eu saía, enquanto eu fazia, e acontecia, bebia, e etc, ele não, ele já ficava em casa, enquanto eu, entendeu, tava na bagunça e etc, ele não saía, não bebia, não fumava. Se eu não me engano, ele deu um beijo só na vida dele, mesmo assim foi roubado. Então aquilo ali não encaixava na minha cabeça, eu não conseguia entender aquilo. Eu falava, porque ele morreu de uma forma muito, nossa, foi um vírus raro, entendeu? Eu vi tudo acontecendo, então foi pesadíssimo, pesadíssimo. Então eu não conseguia entender porque eu daquele jeito, me considerando tão impuro, tão pecador, tão tudo, estava vivo, e meu primo tão, entre aspas, na minha visão naquela época, tão santo, morreu daquele jeito. Eu não conseguia entender. Aí eu me perdi nisso, então eu ficava pegando referências, principalmente música. Nisso eu já conhecia o Raul, que me ajudava bastante, mas aí tinha aquela confusão, será que eu tô, porque eu tava desviado, será que eu tô seguindo mal? Então eu ficava nessa, não sabia o que fazer, aí às vezes eu revoltava, aí era muitas drogas e tal, eu falava, é isso mesmo, ficava nessa, entende? Aí nisso que eu encontrei essa banda. Então vamos lá, eu esqueci de desligar aqui o Wi-Fi, então tá chegando mensagem. Então vamos lá, o que essa letra diz que me identificou tanto, para vocês verem. Então eu vou ler primeiro a letra do Save For Myself, aí logo abaixo aqui no artigo vocês vão ver o show completo, que tem 1, 2, 3, 4, só 4 músicas, incluindo a Blind, que é do Core, só que aí ele fez uma adaptação. Blind, pra quem não sabe, é cego. Aí nessa agora, lá eles falam que eles não enxergavam, tava cego. Nessa aqui ele fala tudo, a letra assim, fez umas alterações falando que agora ele pode ver. E vou deixar aqui outra, vou ler 2 músicas só aqui no vídeo. A primeira que fez eu conhecer, que eu me identifico muito, e a segunda que faz parte desse mesmo CD que eu me identifico muito também, só que eu fui ver depois, né? A primeira foi essa aqui. Então vocês estão pegando a visão? O ponto aqui é compartilhar um pouco com vocês de novo a minha experiência de vida, né, o que eu passei, minha trajetória e tudo mais, e aqui no caso tentar livrar as pessoas desse medo estranho, entendeu, do que eu posso ou não posso fazer. No reino terreno das leis é seguir a lei, quebrou a lei, pecou. No reino quântico luciferiano
você tem que ter a honra e o amor. Eu tenho vídeo, vou deixar aqui no artigo, explicando mais ou menos como que é, mais ou menos não, explicando o que você tem que entender sobre a honra e o amor para você se posicionar, entende? Aí você será livre, tá ligado? Faça o que tu queres ser o todo da lei, mas através da sua liberdade, porque o povo que segue a Torá, que segue as leis, não os conhecemos, mas podemos confiar. Por quê? Porque sabemos que eles seguem. É lógico que um ou outro vai errar, porque é impossível seguir a risca, mas a gente sabe o comportamento daquele povo, tanto que eles são quase todos iguais, porque eles seguem aquele livro, mas a gente não conhece cada um, certo? Você não sabe quem que é aquilo ali, você sabe que é o livro. Agora, quando você faz o que tu queres, que é o seu todo da lei, não tem uma lei que vai impedir a pessoa de fazer o que ela quer fazer. Então ela fazendo o que ela quer fazer, a gente conhece cada um. Então o que você faz com a sua liberdade, certo? Então é basicamente isso, um rei luciferiano. Então você tem que saber o que você escuta, o que você come, entendeu? Pra se posicionar. Então basicamente é isso. Então não tem problema você ouvir rock, pagode, nada. A questão é que fruto que gerará isso aí. Simples. Para aprofundar, entra aí no artigo e veja os outros vídeos. Mas vamos lá então. Na música God Save For Myself. Vai estar aí o show, entra no artigo, escutem. Então a princípio parece que soa pesado e tal, mas lembre-se, nessa época ele era convertido, não era música satânica nem nada, pelo contrário, era música cristã. Ele estava pregando contra o suicídio, porque na época também eu pensei em suicídio, essas coisas todas. Eu pensei, a vida para mim tinha acabado, eu não sabia mais o resultado da vida, não sabia mais o que era viver, o que eu queria da vida. Mas como eu já tinha um filho e tudo mais, eu me apeguei nessas coisas, entendeu? Eu tinha que me manter, não poderia desistir, certo? Então eu me peguei no que dava, e nesse me pegar no que dava, apareceram essas pessoas. Então Brian Head é uma delas. Então vamos lá. A música Deus Salve-me de Mim Mesmo, né? Aí a letra, é bom vocês acompanhar a música, viu, galera? Então entra aí. A letra que eu traduzi pelo Google, mas vai estar legendado, mas para não ficar vendo a legenda, etc, eu já traduzi, e o que for necessário eu vou consertando. Então a música começa assim, né? Mais um dia na minha vida, para onde irei? E ele questiona: vou escolher o suicídio? Como posso dizer não? De novo, aqui ele já é convertido, tá? Vamos lá. De novo, galera, música que eu me identifiquei muito. Na época, a sensação que eu tinha era a seguinte: esse cara tá expressando tudo que eu sinto através desse palco. Então vamos lá. Mais um dia na vida, para onde irei? Vou escolher o suicídio? Como posso dizer não? Os demônios estão me chamando. Só mais uma linha. Vozes ecoando na minha mente, na minha cabeça. Esses pensamentos não são meus. Pique é use droga, né? Injete, cheire, né? E eu tava nesse ritmo, eu não tinha, tá ligado? Foi Brasil, mas cheirar, muito. E outra, mano, tem uma época que eu usava essas coisas pra divertir, final de semana. Chegou uma outra época não, que já era a muleta, por assim dizer. Eu ficava no quarto, né? Mandando e estudando e querendo entender a vida. Eu me trancava e ficava nisso, entende? Então vamos lá. Vou começar do início. Mais um dia na vida, para onde irei? Vou escolher o suicídio? Como posso dizer não? Os demônios estão me chamando. Só mais uma linha. Vozes ecoando em minha mente. Esses pensamentos não são meus. Injete, cheire. A criança, ignore isto. Porque é o mesmo caso meu, entendeu? Eu tinha um filho novo, eu não aguentava mais essa vida, não sabia o que fazer, eu queria cuidar do meu filho, eu queria ser uma boa pessoa, eu não sabia se eu estava sendo, e eu estava no mesmo ritmo. Eu tinha uma filha nova, eles estavam um corne, o bagulho para ele era mais louco ainda, porque ele usava metafetamina e etc. Então vai vendo. Aí fala, a criança, aqui tá o garoto que traduziu, mas é a criança, o filho dele, ignore isto. Aí ele falando, né, a vida é uma merda, eu superei isso, salve-me de mim mesmo, não consigo parar. É o que eu pensava, eu ficava, Deus, por favor, salve de mim mesmo. Nem era dos outros, não era de nada, era de mim mesmo, eu não sabia o que estava acontecendo. A vida é uma merda, eu superei isso, salve-me de mim mesmo, não consigo parar, eu tentei, seu amor negou, né? Não posso fingir, eu odeio isso, por favor, me ajude. Ouvindo a música é bem melhor, tá? Deus, salve, esse aqui é o refrão. Deus, salve-me de mim mesmo. God, save me from myself. Eu te imploro, Deus. Deus, salve-me do meu inferno. O refrão é muito da hora, tá? Ele repete: God, save me from myself. Eu te imploro. Deus, salve-me do meu inferno. Aí continua, né? Aqui na minha própria sarjeta, eu afundei tão baixo. Eu quero ser um bom pai, tá vendo? Eu me identificava muito. Mas ouço as vozes irem. Entendeu? Era muito louco. Imagina, como é que você vai ser um bom pai se você está ouvindo vozes e você não sabe o que você vai fazer, entendeu? Ao mesmo tempo que eu me escondia no meu quarto, na minha cama, ao mesmo tempo eu não conseguia dormir. Então meu olho foi afundando. Eu lembro que nessa época eu cheguei a passar maquiagem, passava gelo assim, ó, porque eu tava ficando muito chupado. Foi bizarro. E eu tava muito intenso. A galera sabe, o Eli sabe disso aí.
Só que eu não sei se ele sabe certinho desse momento, porque eu não falava, eu guardava pra mim, entendeu? Mas as pessoas viam como eu tava tipo um kamikaze, pá, era muito intenso, era muita festa, era muita coisa, entendeu? Tinha festa, eu ia intenso, acabava a festa, eu ficava estudando, entendeu? Era muito bagunçado. Aí, né, salve-me da minha vida agora. Salve-me de minha vida agora, acorde, dispersar, levante-se. Aí nessa parte aqui, ó, ele vai falar, só a tradução fica estranho, né? Mas tem uma parte que ele vai falando assim, né? Acorde, desperdiçado, levante-se, desperdiçado, sair, desperdiçado. Ele vai falando uns termos, por exemplo, suicídio, ignore isso, drogas, ignore isso, entendeu? Ele vai falando as coisas que estavam acabando com ele, tava fazendo ele ser assim e falando pra ignorar, entendeu? Levante-se. Na verdade a tradução aqui tá errada, não é desperdiçado, é ignore isso, né? Acorde, levante, sair, venha pra casa, tão desperdiçado, tocar shows. Ali ele tava mostrando que eu tava cansado de tudo. Era a mesma coisa que eu tava, eu tava cansado de tudo. E ao mesmo tempo fazendo várias coisas, mas não tinha... Como é que eu posso dizer, mano? Por falta de conseguir sentir algum alívio ou alguma coisa, eu tava fazendo tudo exageradamente. Porque não, era a mesma coisa que eu não tava fazendo nada, entendeu? Não dá pra explicar. Ao mesmo tempo que eu tava fazendo muitas coisas, eu não me sentia fazendo nada, entendeu? Então não tinha prazer. No caso dele que era show, usar drogas, essas coisas, não tinha prazer nenhum. Tudo que eu gostava, jogar videogame, não tinha prazer nenhum. Ver anime, filme, nada, entendeu? Não tinha vontade de sair, não tinha vontade de nada. Continuava até fazendo, mas vontade não tinha de nada. Aí era o caso dele, ele tá falando, né? Enfim, venha pra casa, tal. Uso de Douglas, tal. Bom, aí a música lendo assim fica meio estranho, mas se vocês acompanhar depois a Save For Myself com a legenda, vocês vão entender melhor, porque por isso que eu tô falando, arte, música principalmente, elas passam uma vibe, né? Elas passam uma atmosfera. Então pra você entender a intensidade dessa música, você tem que ouvir, tá? God Save For Myself. Aí vocês vão ver a atuação dele, entendeu? E é muito da hora. Aí no final, por exemplo, no final é muito da hora. Quando ele fala, né? Deus, salve-me de mim mesmo, eu te imploro, Deus, salve-me de mim mesmo. Tem uma hora que ele fala, né? Que agora, ele fala, Deus, salve-me de mim mesmo, etc. Aí num determinado momento da música, ele fala, I live for you now. Ele tá falando todos esses percursos que ele teve, e no finalzinho ele fala que ele entregou a vida dele, e que agora a vida dele só faz sentido servindo, né, a Deus, ao Mestre. Ele tá divulgando o Mestre Jesus, e que ele vive por ele agora, né. Então eu me identificava muito. Uma dessas músicas é essa, né, que é a Save For Myself, e a outra música é Lavado pelo Sangue, que é Washed by Blood. Então vamos lá, galera, pega o conceito. Vocês vão entrar no artigo, aí vocês vão dar de cara com a tradução da God Save For Myself, que é a música principal, que me fez conhecer ele. Depois vai estar separadamente aqui, ó, 4 músicas legendadas, que é um único show, tá? Eu coloquei aqui porque o show completo do jeito que tá não tem legenda, então vocês não veriam a tradução. Então pra quem interessar e ver o que eu passei, tal, gosta de música. Eu sei que tem pouca pessoa na escola agora que interessa mesmo por rock, etc, mas eu sei que terão muitos. Então isso aqui é interessante para esses. E para quem interessar a gente de antemão, é bom ver tudo, tá? Porque, de novo, até, por exemplo, eu gosto de metal. Eu acabei de começar a ouvir agora um álbum novo do Silosi. A princípio, você você tem que ouvir no mínimo 3 vezes para você familiarizar com aquilo e passar a conseguir. Quando você está ouvindo uma música, por exemplo, como é que ela se torna boa? A partir do momento, por exemplo, que ela está no primeiro estrofe, você já começa a arrepiar quando o refrão está começando a chegar, entendeu? Você já sabe por onde que ela vai caminhar, então você já está familiarizado com a música, entende? Aí assim ela te empolga. Então não é de primeira que você vai gostar, então tem que ouvir. Então beleza, tá? Essas 1, 2, 3, 4 músicas aqui que é desse show. E eu coloquei mais algumas aqui que é do mesmo álbum, tá? Porque o álbum tem só 4 músicas, o show que tem 4 músicas. Eu acho que era um evento que tinha mais banda pra participar. E como era cristão, deve que era algo de igreja, entendeu? Não era show de metal, é de igreja. Então uma outra música que eu quero como é que eu falo? Destacar aqui, além das demais que vocês queiram que entrar, é essa, né? Wasted by Blood, que fala o seguinte: lavado pelo sangue. Eu sei que você tem tentado satisfazer seu apetite há muito tempo. Você se pergunta, eu me identificava muito com essa letra. Você se pergunta o porquê de estar vivo. Você tem vivido uma mentira há tanto tempo e agora você está farto disso. A vida não tem mais graça. Qual o sentido da vida? Era exatamente isso que eu pensava e me perguntava, e ele falando. Essas não são apenas palavras para uma canção. Então, venha a mim. Você está perdoado agora.
Você está lavado pelo sangue, profundamente. Você não é mais um prisioneiro da sua antiga vida. Lavado pelo sangue, um novo marco se inicia. Agora é o tempo em que reconstruirei seu coração. Eu paguei o seu preço. Eu sacrifiquei minha vida humana. Tudo por você. Venha para a luz. Você vai brilhar intensamente. Você nunca morrerá. Essa é a verdade. Eu me identificava muito com essas letras. Não tem como passar, tá ligado? É difícil passar pro próximo. Isso, entende? Eu sabia exatamente o que ele estava passando e sentindo, porque eu também estava passando e sentindo. Então só quem passou e sentiu sabe, entendeu? É um interesse, é uma informação, é uma sensação. É difícil compartilhar uma sensação. A gente pode tentar explicar o máximo que dá. Eu paguei o seu preço, eu sacrifiquei minha vida humana, tudo por você. Venha para a luz, você vai brilhar intensamente, você nunca morrerá. Essa é a verdade, pois eu digo, você vai renascer, se assim o desejar. Há alguma coisa a perder? Essas não são apenas palavras para uma canção. Então venha a mim, você está perdoado agora. Você está lavado pelo sangue, profundamente. Você não é mais prisioneiro da sua antiga vida. Lavado pelo sangue, um novo marco se inicia. Agora é o tempo em que reconstruirei seu coração. Deixe toda a dor ir embora. Com o sangue, vergonha nunca mais. Entenda quem você é e por que a sua vida existe. Lave toda a sua dor. Com o sangue, vergonha nunca mais. Entenda quem você é e por que a sua vida existe. Eu estou assumindo a partir de agora. Você não pode escapar, nem tente mais fugir. Eu não posso apenas sentar e assistir você morrer mais. Você vai começar a entender o sentido da vida. Eu escolhi essa vida para mudar sua mente, para que então você encontre seu caminho de volta para casa, o lugar ao qual você pertence. Seu coração de pedra vai começar a sentir amor de agora em diante. Viva para mim e você verá. Sua vida será tão livre de preocupações. Diga adeus à sua velha vida. Dê-me uma chance, viva. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor. Não haverá mais dor, porque as coisas anteriores já passaram. Você está lavado pelo sangue profundamente. Você é mais precioso. Você não é mais um prisioneiro da sua antiga vida. Lavado pelo sangue, um novo marco se inicia. Agora é o tempo em que reconstruirei seu coração. Venha voar comigo e vem voar comigo. Você sabe que eu te amo, venha voar comigo. Pronto. Então é isso, tá? Já estamos com 36 minutos. Eu ia fazer até um artigo sem vídeo nem nada, mas eu não gosto muito disso. Eu gosto de deixar um vídeo, gosto de deixar uma explicação. Então, mais uma vez, tá? O título é Salvo de mim mesmo. Era o que eu sentia, tá? De uma época de verdade. Eu cheguei a ajoelhar no chão, muito louco assim. Mas um louco consciente, tá? Eu tava, tipo assim... Eu poderia ficar 3 dias ali exagerando em drogas e álcool, porque eu ainda estava consciente, por mais louco que eu estivesse, entendeu? Por mais que parecesse, eu poderia estar do jeito que fosse, estava consciente, então eu não louco consciente. Então eu já muito louco assim, eu ajoelhava no chão, eu lembro certinho. Uma das últimas preces que eu fiz assim de corpo e alma, aí depois as coisas começaram a mudar pra caramba, né, até eu encontrar o mestre, foi que eu não aguentava mais, eu pedi, por favor, meu Deus, eu preciso da verdade, nada mais além da verdade. Se eu não encontrar a verdade, eu não conseguirei mais viver, não fará mais sentido. Aí tudo começou rapidamente até que eu encontrei o mestre. Mas, então o propósito é esse. Eu sentia exatamente do jeito que esse cara falou, o Brian Head, né, que é o guitarrista do Korn, que era Deus salve-me de mim mesmo, entendeu? Porque eu já não tava, eu tava num momento que eu não tava mais conseguindo culpar ninguém, nem nada, além de mim, entendeu? Eu já não sabia discernir direito o que estava acontecendo comigo, eu não sabia direito o que era bem, o que era mal. Eu saí com meus amigos, o Fabiano, por exemplo, sempre comenta aí, ele vai lembrar dessas coisas. Já teve vezes, por exemplo, a gente tá chapando, tá junto, tá fumando, tá conversando e tal, e eu, sabe, pra isso tudo bem, rindo e tal, mas em mim não tava bem. Eu sempre lidei bem com isso daí, tá ligado? Em mim eu causo aquilo tudo e aqui fora, claro, qualquer um que me via, assim, eu tava fora do normal pros outros, né? Mas não era aquele louco pirado. Eu era muito intenso e tal, mas eu tava ali, eu sabia conversar e tudo mais, mas por dentro tava aquele turbilhão. Então já teve vezes, por exemplo, a gente tá chapando e tudo mais, aí o altão, eu olhava assim, pessoas entrando e saindo no bar, eu não via só aquilo ali, eu via mais que aquilo ali. Só que eu não sabia explicar pras pessoas. Eu chegava e perguntava, cara, vocês não estão vendo isso? A Fabiana, por exemplo, falava, vendo o quê? Aí eu não sei explicar. Mas era tipo assim, eu senti que tava todo mundo ali morto, como se fosse zumbis, sem saber o que estava fazendo, tá ligado? Numa monotonia. Eu me sentia junto daquilo, porque eu também não sabia o que eu tava fazendo. Eu só estava me drogando, chapando, pra ver se aquilo passava, ou se aquilo resolvia, entendeu? E não resolvia. Então eu comecei a entrar nesse ponto também de Deus, por favor, salve de mim mesmo. Deus, por favor, salve-me do meu inferno. Aí eu fui encontrar essa música, né? God, save me from myself. God, save me from my hell. Aí foi identificar demais. Aí nisso eu comecei a ver esse show, certo? Aí por muitos dias via esse show muitos dias, esse, né, também ouvindo Rodox. E aí eu ia levando o dia a dia, tá ligado? Tudo, enfrentando todo esse caos interno, né? Todos esses demônios falando na minha cabeça. E eu tendo que trabalhar,
tendo ganhar o dinheiro, já tinha um filho, tinha que cuidar, né? Tava novinho, ia tava para nascer, depois nasceu. Hoje em dia ele já tá com 10, 11 anos, se eu não me engano. E não acho que eu sou um ruim pai ou um mau pai, porque eu não tô lembrando a idade do meu filho, eu não lembro a minha idade. O último aniversário que eu fiz, um amigo aqui da escola, né? Um irmão da escola que ajudou eu saber a idade que eu tava fazendo, porque a gente fez conta desde quando eu nasci. Então, não é ser um mau pai não saber a idade do meu filho quando eu não sei nem a minha, tá entendendo? É porque eu não fico apegado nesse negócio. Mas isso aí faz anos, tá? Ele não tinha nascido ainda, ia nascer. E isso. Aí eu via muito esse show. Quem quiser saber o que estava passando comigo, né? Ele expressa muito bem, fala diversas coisas que eu estava passando, diversas coisas que eu estava pensando, tá? Então eu ouvi esse show por muito tempo para me ter um ponto de referência, junto com outras demais coisas, o próprio Raul e tudo. Mas nessa época específica, que eu estava com 22 anos mais ou menos, eu ouvia muito. Eu ouvi na época do lançamento, tá? Se eu não me engano, foi em 2000 e... eu não lembro direito agora, ele saiu da banda em 2005, né? Do Korn. E voltou em 2013. Né? É uma longa história, tá? Eu não vou aqui contar toda a história dele também não. É bem interessante, eu vou deixar outros vídeos aqui pra vocês verem, da conversão dele. Aconteceu muitas coisas, né? O foco nem é tão isso. O foco, na verdade, é que eu, na mesma época que ele passou por isso tudo, aquele desdobramento, eu também em paralelo passei. Então eu me identifiquei muito com ele me ajudou muito. Então se você quiser saber melhor, tá aqui os quatro shows. Eu via todo dia praticamente, né? Com legenda e tudo mais. Eu manjo inglês, mas não muito bem, não sei tudo. Então às vezes eu também tenho que ficar traduzindo e tudo mais. Mas hoje em dia eu escuto as músicas, eu sei certinho o que tá falando, tanto porque de tantas vezes que eu vi, e também eu melhorei um pouco mais do inglês, então eu sei o que tá falando. Então pra vocês terem a essência da música, tem que ver o show, tá? Então tá aqui os quatro, tudo certinho aqui no artigo eu nomeei. E mais pra baixo eu vou deixar alguns outros vídeos legendados desse álbum específico, que é o que eu mais conheço, mais gosto, ouço até hoje. Inclusive tenho ouvido muito recentemente. E também música dos outros dois álbuns, tá? Que já é da banda dele, Love and Death, Amor e Morte, que é uma banda solo, tá? Mas depois ele também ficou igual eu também. Quando eu virei evangélico, eu queria converter o mundo inteiro. Eu fui pra escola e comecei a falar, não, que eu vi que ninguém tá... Porque quando eu li o evangelho, eu falei, caralho, mano, que da hora, eu não sabia disso. Pra mim a Bíblia era um aglomerado de reza, mas não é, aqui tem ensinamentos profundos. Aí eu comecei a ir pra escola à noite pra falar pra todo mundo, e ninguém ligava muito, ou começou a falar que eu tava ficando doido. A mesma coisa do Brian Head. Assim que ele converteu, ele queria converter a banda inteira, falar pra todo mundo, sem ele saber que todo mundo tava achando que ele tava sendo um imbecil, um idiota, um enchedor de saco, não respeitava ninguém, queria socar a goela abaixo. Foi a mesma coisa que pensaram de mim na época. Aí quando eu comecei a perceber isso tudo, que não era bem do jeito que eu tava pensando, que até outras pessoas já até tinham visto isso, aí eu maneirei um pouco. Aí eu comecei de novo, saí e tudo mais, fui ponderando até chegar onde estou. E ele também tá na caminhada dele. Tanto que ele saiu em 2005, 2013 ele voltou pro Korn. Ele ainda é cristão, mas ele já tá separando as coisas, saiu daquele extremo, entendeu? Tanto que ele faz show de novo com o Korn e tudo mais. Só que mais recente eu não aprofundei, tá? Como que ele tá certinho, etc. Provavelmente ele tá mais luciferiano, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem do conteúdo. Eu irei fazer mais coisas relacionadas à música. Irei falar sobre Débora Blando. Irei falar sobre... Eu tenho coisas demais pra falar de banda, viu? Vocês não têm noção. E é engraçado, porque eu não tenho boa memória. Às vezes eu ponho um bagulho aqui no lugar e já esqueci onde que eu pus. E ao mesmo tempo eu tenho uma memória muito boa. Depende do que, entendeu? Minha memória ela tem a ver com a emoção também. Pra vocês verem, por exemplo, pra falar que eu gosto de uma banda, por exemplo, o Brian Head, eu não falo que eu gosto da banda dele, porque eu não conheço tão bem igual eu queria, mas eu conheço muito o primeiro álbum, entendeu? Tem gente que fala assim, sou fã de tal banda e não conhece direito. Quando eu falo que eu gosto, mano, eu gosto muito. Eu gosto do Brian Head, da banda Brian Head, mas não posso falar que eu gosto de Love and Death, que eu conheço menos. Tô conhecendo melhor agora os dois álbuns. Mas, por exemplo, eu falo, eu gosto de Iron Maiden. Conheço tudo do Iron Maiden, eu dou um exemplo aqui agora, ó. Vocês podem abrir o Google aí e ver se eu tô, não tô com nada aberto, tô olhando pra câmera. Iron Maiden, por exemplo. Eu consigo falar todos os álbuns, mas eu vou falar, sei lá, os 7 primeiro. E eu sei as músicas que tem dentro desses álbuns. Você pode pegar, por exemplo, o primeiro álbum do Iron Maiden é Iron Maiden, depois vem Killers, depois The Number, depois do The Number vem o Peace of Mind, depois vem o Power Slave, só de estúdio, viu? Tem ao vivo, EP, isso aí não, estúdio. Depois do Power Slave vem o Seven Sunset, o Dogs of Maritime, que inclusive tem a música Alexander the Great, que eu já coloquei no nosso artigo aqui sobre Alexandre o Grande, né? Que é o nome da música, Alexander the Great. Então depois do sexto álbum, que é Dogs of Maritime, vem
No Pray for the Dying, posso ir mais. Não, depois vem Seventh Seventh, depois do Pray for the Dying. O Seventh Seventh é baseado no CD do Aleister Crowley, num livro do Aleister Crowley, né? O sétimo filho do sétimo filho, né? Seventh Seventh. E então depois do Pray for the Dying, depois Fear of the Dark, posso continuar até o fim, pra vocês verem, né? Aí posso ir também, ó, dentro do álbum, do terceiro álbum, que é The Number of the Beast. Posso falar, a primeira música, eu vou falando, entendeu? Quer ver, ó, o Oz também, o Oz eu gosto bastante. O primeiro CD do Oz é o Blizzard, o segundo é o como é que chama mesmo? Diary of a Madman. Depois você tem o Bark of the Moon e o Ultimate Sim, sei todos também, tá entendendo? Quem decora isso? Sei também as músicas que estão ali dentro, sei também a ordem das músicas que estão ali dentro. Pode jogar outra Black Sabbath, o primeiro CD Black Sabbath, vai indo, diversas bandas eu sei de cor, entendeu? Então eu decoro muito. E quando eu falo que eu gosto de uma banda, é nesse nível. Eu gosto porque conheço todas as músicas, todos os álbuns, conheço tudo, entendeu? Então é isso, então tem muito pra falar sobre banda, sobre música. Não gosto só de rock, gosto de diversas coisas. Vou ver se eu preparo um artigo certinho sobre a Débora Blando, que é bem interessante, eu gosto bastante. Me acompanhou bastante mesmo, sim, na época do lançamento do CD, lançou em 97, tá? Nessa época eu já tinha 10 anos já. Então eu ouvi muito no lançamento e nos anos posteriores. Conheci, graças a Deus, através da minha mãe, né? Que minha mãe era noveleira, eu também era noveleiro. Então ela comprou uma fitinha da Débora Blando, eu ouvi essa fita muito, entendeu? Futuramente, se eu não me engano, eu consegui ter CD, mas eu ouvi muito por fita. Eu gosto muito da música Innocence, a versão em português. É uma letra extremamente profunda, não estou brincando, tá? Fala da nova era, muitas coisas, letras extremamente profundas. E aquilo lá já me cativava, e eu só tinha 10 anos, entendeu? Então é isso, galera, eu vou encerrar por aqui. Eu espero que vocês gostem, tá? Se você tá no YouTube, não vai fazer muito sentido pra você se você não entrou e não entrar no... Se você assistiu até aqui sem entrar, vale a pena, entra aí no link fixado, veja aí os vídeos, vê o show, é bem interessante, tá? E o Brian Head é interessante porque o visual dele é um pouco aquele arquétipo, né, estereótipo do Cristo que tem nos quadros, entendeu? Daria pra tirar uma foto dele, pôr no quadro e falar que é Jesus Cristo, entendeu? Esse molde que propagou da Igreja Católica é bem parecido. Então isso também me chamava bastante atenção na época, exceto pelo fato de estar tudo tatuado, né? Jesus também era tatuado, ele foi pro Egito e tatuou, mas isso aí não é falado e não tem nos quadros, né? Então parece bastante também, é bem interessante isso. Então é isso aí, galera, eu vou encerrando aqui. Talvez a galera não conhece a banda Korn, eu conheço. Na época do Brian Head eu não conhecia também muito a banda Korn, eu conhecia mais a música Blind, mais famosa. Depois eu fui conhecer melhor. Se eu não me engano, até o Mestre Bob conhece o Korn, né? Porque eu já ouvi ele, a gente saiu algumas vezes pra fazer missões e tal, eu já ouvi ele ouvir, pelo menos algumas músicas, então ele conhece. E a galera descobre que eu não sei quem conhece, né? Só quem gosta de rock mesmo vai conhecer. Mas é isso então, pessoal. Agradeço a participação, a paciência de quem chegou até aqui. Tem outros conteúdos aí falando sobre música, mas se você é novo, vê através do tema, só porque tá escrito Brian Head. Na verdade no título não tá Brian Head, né? Mas na thumb tá o Brian Head e a tradução do CD dele. Então se você chegou por conta disso, saiba que aqui é um canal de alquimia com sociologia. Então tem conhecimento, tem vídeo pra caramba, tem diversos assuntos. E tem mais outros assuntos sobre música. Tem também assuntos sobre anime, sobre games. E assim vai. Então se gostou, deixa o like aí que ajuda bastante. Se inscreva no canal. E entra aí no artigo, deixa um comentário lá também, fala o que você achou. E é isso aí, fique com Deus.